Eu estou aqui na documentação oficial, nextjs.org, e aqui na minha navbar lateral, em Base Features, a gente tem Environment Variables. E para a gente entender essa funcionalidade, a gente já vai aplicar isso direto na prática. Eu criei um projetinho através do comando npx create next app, nextjs-env. Esse foi o nome do projeto que eu dei. Não fiz nenhuma alteração nesse setup inicial que ele traz para mim. E aqui a gente vai entender como criar essas variáveis de ambiente e utilizá-las dentro da nossa aplicação. A gente vai entender também os diferentes cenários quando a gente está trabalhando com a nossa aplicação só no ambiente local e quando a gente trabalha a nossa aplicação no ambiente de produção. São ambientes separados que têm comportamentos separados também. Por quê? Quando eu estou no ambiente de produção, eu quero que a minha aplicação acesse um banco de dados de produção, por exemplo. Quando eu estou no ambiente local, eu quero acessar ou um banco de dados local ou um banco de dados de testes. Então, a gente tem essa mesma variável sendo usada dentro do nosso código-fonte, mas com comportamentos diferentes. Aqui na documentação, o que a gente pode observar? Se a gente quer trabalhar essas variáveis somente no nosso ambiente local, eu vou criar um arquivo chamado .env.local. Aqui na raiz do meu projeto, eu vou clicar com o botão direito, New File, eu vou criar no root do meu projeto um arquivo chamado .env.local. Esse arquivo, se você não conseguir visualizar ele de uma forma mais amigável, você pode instalar uma extensão. Então aqui na minha navbar do VS Code Extensions, eu posso pesquisar por .env e fazer a instalação. É essa imagenzinha aqui que vocês vão ver. Clica aqui em Install e vocês já vão visualizar assim como vocês estão vendo aqui na minha tela. Então aqui no .env.local, o que a gente vai colocar aqui? Voltando aqui para a documentação, o que eu posso colocar dentro aqui do meu .env.local? Eu posso colocar um DB host, por exemplo, eu quero acessar um banco de dados, então eu tenho que ter uma variável chamada qual que é o meu host, qual que é o meu user e qual que é o meu password. Então eu tenho aqui essas variáveis. Eu vou salvar. Então, eu tenho 3 variáveis aqui no meu .env.local e eu vou utilizá-las em algum ponto específico da minha aplicação. Então, um ponto da minha aplicação que eu quero comunicar com o banco de dados, eu preciso usar essas 3 variáveis. Ao invés de eu deixar essa variável, esse valor fixo lá no ponto que eu estou conectando no banco de dados, eu coloco na variável, porque se futuramente eu vier alterar esse valor, eu altero em todos os pontos que estão chamando essa variável. E é assim que funciona, é como se fosse uma variável global da minha aplicação. Então aqui eu tenho essas configurações e um pouco mais para baixo ele explica como que a gente pode utilizar. Então imagina que eu estou usando aqui na minha página estática, dentro de pages index.js e aqui embaixo, deixa eu desmanchar tudo isso daqui, que eu não preciso. Então, vou deixar só uma div. Dentro de uma div, vou colocar um H1 variáveis de ambiente. E aqui embaixo, eu vou exportar essa função. Então, eu dou o export async function get static props. Então, imagina que no meu get static props, eu preciso conectar ao meu banco de dados. Então, ao invés de eu utilizar o meu host aqui, um valor fixo, eu utilizo essa variável de ambiente, que se eu quero conectar no meu banco de dados quando eu estou no meu ambiente local, eu tenho um valor. Se eu estou conectando no meu ambiente de produção, eu tenho outro valor sem ter a necessidade de alterar o meu código-fonte. Se eu colocasse de forma estática, provavelmente eu teria problemas se eu quisesse alterar esse valor num ambiente de produção. Então aqui eu tenho esses 3 valores. Esses 3 valores eu consigo acessar aqui no meu console.log. Então eu vou pegar aqui o valor do meu host. E eu vou comentar isso porque no meu exemplo eu não tenho esse MyDB para fazer essa conexão. E aqui eu vou deixar um export básico só para a gente conseguir avançar com o nosso exemplo. Vou abrir meu terminal npm run dev. Vou abrir agora a nossa aplicação aqui na porta 3000 só para a gente ver o nosso console. Então no nosso console ele trouxe que a nossa variável dbhost é o localhost, porque é exatamente esse valor que eu tenho aqui. Agora, o que a gente pode observar é o seguinte, a gente tem 2 formas de trabalhar as variáveis de ambiente. São variáveis que a gente trabalha no lado do server, que aqui eu estou no getStaticProps, então esse método ele vai ser executado no lado servidor, então a gente trabalha com as variáveis dessa forma, e tem as variáveis que a gente quer acessar no lado front-end, no lado cliente, né, dentro dos nossos componentes UI.
Então aqui, se eu colocar esse valor process.env.dbHost, eu não vou conseguir obter esse valor. Então eu vou colocar aqui, abaixo do meu, eu vou colocar aqui, ó, P vai receber o meu process.env.dbHost. Eu vou salvar aqui, vou atualizar a minha aplicação. Vocês podem ver que não apareceu aquele meu localhost. Por quê? Inspecionando a página, se eu vier aqui em console, ele vai estar como undefined. Então, eu não consigo acessar essa variável dbHost no lado UI da minha aplicação, no lado cliente da minha aplicação. Ela está configurada somente para o meu lado servidor. E como que eu faço para utilizar variáveis de ambiente dentro do lado front-end, dentro do lado UI da minha aplicação? Eu volto aqui para a documentação. Um pouco mais para baixo, a gente tem a forma de expor variáveis de ambiente no lado do browser, que é exatamente o que a gente está querendo. Então, toda variável que você quer expor no lado do browser, você tem que começar com o prefixo next public, next underline public underline. Então, se eu quero expor uma variável, eu tenho que ter esse prefixo. Volto aqui em env.local, põe public -db host. Então, localhost UI. Então, agora eu vou salvar, vou parar minha aplicação, volto aqui no meu index.js, agora com esse novo valor, eu posso passar esse novo valor aqui. A gente vai ver que agora ela vai estar de forma mais acessível. Então, volto aqui, npm rundev. Voltando lá para a minha página, no localhost, vou dar um refresh, a gente consegue obter essa variável de ambiente. Então, são duas formas que a gente tem que entender para aplicar as variáveis de ambiente. Variáveis que têm o prefixo next underline public underline e variáveis que não têm esse prefixo. Variáveis que têm o prefixo a gente vai acessar no lado UI da nossa aplicação, no lado cliente. No lado servidor, variáveis que não têm esse prefixo. Então esse é um conceito bem básico para a gente entender. Essas variáveis a gente vai utilizar se eu quero conectar num Datus CMS, se eu quero conectar num endpoint externo que conecta com o back-end da minha aplicação. Fica nessas variáveis também. Se eu quero conectar em um banco de dados, eu posso ter mais de um tipo de banco de dados na minha aplicação. Eu também utilizo esse conceito de variáveis de ambiente. Agora, o conceito de variáveis de ambiente em um ambiente de produção, a gente está falando aqui sobre ambiente local. Agora eu quero pegar estes valores que eu coloquei aqui dentro de .env.local e aplicar em um servidor. No caso, eu vou colocar essa configuração dentro do meu servidor da Vercel, que é um dos tópicos que a gente fala dentro dessa nossa série. Então aqui eu tenho 4 variáveis. Se eu quero configurar essas 4 variáveis, porém com valores diferentes para o meu ambiente de produção, eu acesso lá o meu servidor da Vercel, então vercel.com. Vou acessar aqui o meu projeto, peguei um projetinho aqui de exemplo, e aqui no meu projeto eu tenho uma aba chamada Settings. Nessa aba chamada Settings, aqui um pouco mais para a esquerda, eu tenho Environment Variables. Eu posso configurar tanto no momento que eu conecto ou crio o meu projeto na Vercel, ou após o meu projeto ter sido criado. Então aqui o meu projeto já está criado e eu vou configurar as variáveis aqui agora. Eu clico em Environment Variables e eu coloco o name. Então eu volto aqui, dbHost, então eu coloco aqui, ó, server. Venho aqui, dbuser, user, underline server. Esses são valores que eu estou colocando aqui apenas de exemplo, mas é claro que quando você configurar o seu banco de dados ou qualquer outro tipo de conexão, você vai colocar o valor conforme a conexão que você quer fazer. Então aqui, myPassword, vou colocar aqui myPassword também, e next underline public underline dbHost. Então aqui, ó, public underline host. Então eu configurei tudo isso daqui. Um pouco mais para baixo vão ter todas as configurações. Se futuramente eu precisar alterar, eu posso vir aqui e fazer um edit em qualquer configuração. Lembrando que depois que a gente faz essa configuração, a gente tem que dar um redeploy na nossa aplicação para que as alterações sejam aplicadas. Então é muito simples a gente trabalhar com variáveis de ambiente, não tem mistério, a documentação aqui é muito fácil a gente seguir. Tem as explicações como você configura variáveis de ambiente para produção, para teste, para local. Então é muito simples a gente estar utilizando e a minha ideia é passar o conceito básico para quando a gente começar a aplicar essas variáveis
e dentro de um projeto real a gente conseguir entender qual que é o conceito.